Amados, Deus sempre usa os seus servos, os profetas, para aconselhar o povo. Deus coloca o conselho lá no coração do profeta. Deus coloca os conselhos no coração dos pastores, dos ministros, para dar conselho ao povo, para colocar o povo em alinhamento com Deus, para colocar o povo na direção de Deus. E esses conselhos, amados, são muito preciosos. E Deus vem usando sempre lá desde o Antigo Testamento, desde a fundação do mundo, lá vem trazendo os seus servos para entregar recado, dando conselhos para o povo. Eu sei que nos Estados Unidos, amados, na Casa Branca, existem ministros que lá estão, amados, e que pelo menos um deles é conselheiro do presidente. A nação americana jamais ficou sem conselho. Qualquer coisa que eles vão fazer, eles vão consultar o ministro. Ei, consulta o nosso Deus aí, consulta o Deus poderoso, para ver se nós estamos fazendo a coisa certa, para ver se é da vontade de Deus. Então isso é muito forte, amados. O conselho é muito forte. E é sobre isso que eu quero ministrar com você. Aleluia. Algumas passagens eu quero citar aqui, falando sobre o conselho. E Provérbios capítulo 4, no versículo 10, amados, está dizendo assim: ouça, meu filho, e coloque em prática os meus conselhos, assim você terá uma vida longa. Olha isso aqui, amados. Ouça, meu filho, e coloque em prática. Não basta apenas ouvir, não é escutar, amados, é ouvir e colocar em prática os meus conselhos, assim você terá uma vida longa. Quem não quer vida longa nesses dias? Né? A gente vê a taxa de mortalidade, amados, pessoas novas estão falecendo, né? E nós queremos viver mais e mais, nós queremos ter uma vida longa. E aqui na palavra do Senhor fala que o segredo, amados, é ouvir e praticar os conselhos do Senhor. Também em Provérbios, no capítulo 8, amados, no versículo 6, ouçam, porque os meus conselhos são válidos e muito importantes, e todos eles são verdadeiros e justos. Amados, o conselho de Deus, um conselho de um homem de Deus, de um líder, de uma pessoa que ora, de uma pessoa que tem comunhão com Deus, os conselhos são muito preciosos. Deus está falando do seu conselho, são valiosos e muito importantes, irmãos. Lembra que isso dará vida longa para nós. Também em Provérbios, no capítulo 13, versículo 10, diz que brigas e discussões são provocadas pelo orgulho, mas a pessoa humilde aceita conselhos e torna-se sábia. Amém, amados? Olha só, algumas brigas, algumas discussões são provocadas pelo orgulho, mas as pessoas humildes aceitam os conselhos e se tornam pessoas sábias. Então, amados, o conselho de Deus, o conselho de um líder, de um homem de Deus que ora, que busca a presença do Senhor, amados, os conselhos de Deus, para quem ouve e pratica, produz vida longa. Produz vida longa. E também, amados, para as pessoas que são humildes e aceitam, essas pessoas se tornam sábias. Oh, amados, o que tem faltado nessa geração dar atenção aos conselhos. Antigamente a gente escutava os mais velhos, eles vinham citando algumas coisas para nós, mas por eles não acompanharem a tecnologia, por não acompanhar algumas coisas que vêm evoluindo, amados, parece que os conselhos deles não têm valor. Parece que os conselhos deles ainda não são mais para o nosso tempo, não é mais para o nosso tempo. Mas a palavra de Deus, amados, ela dura para sempre. O próprio Senhor Jesus diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. É muito precioso ouvir e praticar os conselhos. Amados, porém, nem todas as pessoas aceitam os conselhos. Nem todas as pessoas, amados, tem gente que não gosta de conselho. Tem gente, amados, que não concorda com certos conselhos. Tem gente que diz: nada a ver, me deixa. Mas, amados, por causa disso, muitas pessoas estão perecendo.
por esse tipo de pensamento, de não aceitar o conselho, de não concordar com certas coisas, porque às vezes a pessoa ela gosta de ouvir, ela prefere ouvir aquilo que agrada aos seus ouvidos. E a palavra do Senhor também fala que muitos procurarão líderes que vão agradar aos seus ouvidos. Mas, amados, o conselho bom é aquele que nos confronta. O conselho bom é aquele que vem do coração de Deus e nos coloca na linha, no alinhamento com Deus. Muitas vezes não é o que gostaríamos de ouvir, mas é o que precisamos. Os conselhos de Deus, como diz aqui na palavra do Senhor, em Provérbios 8:6, como nós lemos, todos eles são verdadeiros e justos. Então nós devemos de prestar atenção nisso. É baseado nisso, amados, que muitas vezes as pessoas saem da congregação. As pessoas chegam na congregação e começam a ouvir os conselhos de Deus e percebe que tem que colocar em prática para ter vida longa, para ter sucesso. E nessa prática, às vezes as pessoas pensam, é muito difícil seguir o Senhor. Só que, amados, esses conselhos, eles vêm para nos abençoar. Porque o Senhor é que sabe o dia de amanhã, nós não sabemos. Mas feliz aquele que ouve e pratica os conselhos de Deus, aleluia. Eles nos ajudam no dia a dia, irmãos. Amados, eles nos ajudam no dia a dia. O conselho de Deus é a chave para uma libertação completa. E neste livro, na palavra de Deus, amados, na Bíblia, tem muitos e muitos conselhos de Deus. Muitos e muitos conselhos que nos ajudam, que hoje nós vemos como a gente fazia diferente as coisas, e através do conhecimento da palavra de Deus, através dos conselhos dados pela palavra, que vem do coração de Deus para um pastor, um profeta, um líder, através desses conselhos, se as pessoas forem humildes, se tornarão sábias e terão vida longa em nome de Jesus. Olha a importância, amados, de acatar, de pegar os conselhos de Deus para a nossa vida. Como seria possível, pastor, a gente pegar esses conselhos, amados, lembrando, examinando a palavra do Senhor, ouvindo a pregação do Evangelho? Quantas coisas o Senhor tem nos ensinado nesses dias, quantas coisas o Senhor vai dizer para você, faz assim, faz dessa forma, não faz desse jeito parece ser bom agora, mas futuramente vai dar problema. Irmãos, não faça nada sem receber um conselho de Deus. Não saia de casa sem consultar o Senhor. A Bíblia fala, amados, que a única vez que o rei Davi foi para uma batalha sem consultar o Senhor, ele perdeu a batalha. Todas as vezes que Davi ia para uma batalha, antes ele ia lá, consultava o Senhor dizia, olha Davi, você vai atacar por aqui, por esse lado. O Davi sempre consultava, o rei Davi sempre consultava os profetas de Deus, antes de ir para uma batalha. Muitas vezes antes de tomar qualquer decisão, ele primeiro consultava o profeta. Eu repito, a nação americana tem dentro da Casa Branca homens que consultam ao Senhor antes de fazer qualquer coisa. Antes de algo ser aprovado, o presidente vai lá e consulta aquele servo de Deus, aquele profeta. Isso é muito importante. E aí nós vemos quão é abençoada a nação dos Estados Unidos. Então, amados, em nome de Jesus, que essa palavra venha ficar guardada em nosso coração. A palavra sobre o conselho de Deus, atender aos conselhos. Tem pessoas que não gostam, ficam bravas, né, quando são confrontadas. Faz assim que vai dar certo. Mas assim eu não gostaria de fazer. Mas é assim que funciona. No Antigo Testamento, os profetas chegavam diante dos reis e davam conselhos para os reis. E aqueles reis que eram humildes, reconheciam e obedeciam. Ezequias fez isso. Vários reis obedeceram conselhos de homens de Deus. Também teve aqueles que não queriam saber de conselhos. Teve aqueles ao qual já passou pela vida de Jeremias. Jeremias era um profeta que deu muito conselhos, mas os reis não acatavam o conselho, não obedeciam os conselhos de Deus. Então, amados, preste atenção nos conselhos do Senhor e você será bem-sucedido.
Diz aqui na palavra, quem obedece, aleluia, quem ouve e pratica, terá vida longa, né? E também quem ouve e pratica os conselhos que são verdadeiros e justos, amados, se tornarão pessoas sábias. Olha a importância de ser sábio, a importância de ser sábia. Ela vai fazer alguma coisa, ela tem a sabedoria do alto, ela sabe como administrar um lar, como administrar uma empresa, porque ela é obediente aos conselhos de Deus, ela é obediente a Deus. Um conselho do Senhor para mim, amados, é como se fosse uma ordem. Um conselho do Senhor para mim vai se tornar um princípio na minha vida. Amém, amados? Foi assim, é assim e será sempre assim. Ouça os conselhos do Senhor e você terá vida longa e será sábio em nome de Jesus.